Olá! Bem-vindos a mais uma aula da nossa série Mecanismos de Defesa na Psicanálise. Imagine a nossa mente como a cena de um crime minuciosamente investigada por um detetive. Só que, nesse caso, o verdadeiro culpado, a real causa do conflito, fugiu pela porta dos fundos e deixou um disfarce inteligentíssimo para enganar todo mundo. A emoção verdadeira some, mas a energia dela fica grudada em um objeto totalmente inesperado. Hoje, a gente vai desvendar exatamente como a nossa mente cria esses disfarces que são brilhantes e, convenhamos, bem exaustivos. Para essa aula, o nosso roteiro é o seguinte. Vamos entender o que é o deslocamento, dar uma olhada no famoso caso do pequeno Hans, mergulhar na cadeia de significantes e ver como tudo isso afeta a neurose obsessiva. Depois, vamos ver como isso opera na vida cotidiana e nos sonhos e terminar na clínica, na busca pela cura. Então, começando pelo básico. Ponto número 1. O que é o deslocamento? A palavra-chave aqui é transferida. O deslocamento é, no fundo, um mecanismo de defesa neurótico. A nossa mente tem uma representação perturbadora, tipo um desejo inaceitável ou uma agressividade enorme. Mas lidar com a fonte original dessa emoção é simplesmente perigoso demais para o ego. O que o psiquismo faz então? Ele milagrosamente desprende essa carga emocional super pesada e cola em um substituto que seja bem mais seguro. O conflito interno, que a gente não consegue ver nem tem como fugir, vira de repente um perigo externo e físico que a gente pode simplesmente evitar. É uma manobra de sobrevivência incrível da nossa cabeça. Vamos para o segundo ponto para ver isso na prática, o caso do pequeno Hans. E aqui a gente vê a essência do deslocamento ganhando vida nas fobias. De um lado, no lado A, temos o objeto original. Para o menino Hans, o medo e a agressividade eram originalmente dirigidos ao próprio pai. Era o auge do complexo de Édipo, da angústia de castração. O problema é que o pai é uma figura amada e, claro, essencial. Não dá para fugir de quem mora na mesma casa, né? Aí, a mente do Hans faz uma troca genial e vai para o lado B, o objeto substituto. O medo é deslocado para os cavalos. O cavalo vira o monstro da história, enquanto a relação com o pai fica salva. Um cavalo é super gerenciável, é só não ir onde eles estão. O ponto central de tudo isso é o ganho que o nosso ego tem com essa troca. É literalmente impossível fugir de um impulso que mora dentro da nossa própria cabeça. Mas quando a ameaça vira um cavalo passando na rua, entra a famosa técnica da evitação. Ao simplesmente atravessar a rua ou não sair de casa, a pessoa ganha uma sensação de controle. É uma segurança ilusória, com certeza, porque a ansiedade real continua lá dentro borbulhando. Mas na superfície parece que o perigo está dominado. O que nos leva ao ponto 3. A cadeia de significantes. Afinal, como o inconsciente escolhe esse bode expiatório? O substituto não cai do céu. O deslocamento segue elos associativos muito rígidos. A tal cadeia de significantes. O substituto sempre tem alguma ligação simbólica com o original. Olha só esses passos. Começamos com a ameaça original. O pai do Hans. Aí a mente busca um atributo simbólico em comum. O Hans notou coisas como o tamanho imenso do animal e certos traços físicos, que ele chamava de grande faz pipi, ligando isso automaticamente ao pai. É exatamente essa ponte simbólica que faz o medo pular com segurança para o passo 3, o objeto fóbico final, o cavalo. Mas aí vem o problema. O grande perigo dessa defesa é que ela pode sofrer uma espécie de metástase. Depois que a ponte é cruzada, a fobia não precisa parar ali no primeiro objeto. O medo vai ficando difuso, vazando para coisas associadas. O Hans começou a ter pavor não só do cavalo parado, mas de carruagens, de carroças pesadas, de cavalos rápidos. O mundo da pessoa vai ficando restrito e encolhendo, porque a mente continua empurrando o medo cada vez mais para frente nessa cadeia. Ponto 4. Deslocamento na neurose obsessiva. O deslocamento brilha nas fobias, mas ele também dita as regras na neurose obsessiva. Aqui, uma angústia, uma culpa imensa que vem lá de um desejo reprimido é totalmente desconectada da sua origem. E para onde essa angústia vai? Para detalhes minúsculos e triviais do dia a dia. Do nada, ações que parecem bobas ganham uma importância mágica, de vida ou morte. A posição exata de um enfeite na mesa, a ordem certa de lavar as mãos, os passos de um ritual invisível, tudo ganha um foco urgente. É a mente realocando uma ansiedade colossal em pequenos rituais para evitar que o castelo de cartas esmorone. Ponto 5. Vida cotidiana, sonhos e censura. E se a gente acha que isso é só coisa de paciente em clínica, melhor pensar de novo. Todos nós fazemos isso. O deslocamento é um processo psíquico normal da nossa vida cotidiana. Pensa numa pessoa muito solitária que transfere todo aquele afeto gigante que teria por humanos inteiramente para um animal de estimação. Ou o colecionador que joga uma energia obsessiva em acumular selos ou moedas. Na literatura, temos o clássico exemplo de Otelo, com aquela explosão de raiva trágica e desproporcional por causa de um simples lenço perdido.
É uma emoção avassaladora indo em cheio para o alvo errado. E quando a gente vai dormir, o deslocamento faz hora extra. Nos nossos sonhos, ele atua como a principal ferramenta de censura do inconsciente. Se um desejo ou trauma é muito pesado ou doloroso para a consciência aguentar, o sonho usa o deslocamento. Ele pega toda a carga emocional daquele trauma e esconde numa imagem super boba, absurda e irrelevante. É por isso que os sonhos parecem não ter pé nem cabeça quando a gente acorda. A verdadeira mensagem foi censurada para a gente poder continuar dormindo em paz. Chegamos ao sexto e último ponto da nossa aula: a clínica e a cura. Como a gente ajuda o ego a parar de brigar com essas sombras? É aí que o analista entra, assumindo o papel de detetive. Passo 1. A regra de ouro. Nunca aceitar o medo manifesto, seja o germe, o elevador, o cavalo, como a verdade final daquele sofrimento. O trabalho do analista é seguir as pegadas de volta na neve, fazer retroceder as substituições. Através da fala, a cadeia de significantes é percorrida de trás para frente até achar a vivência original escondida. O objetivo final é a dessignificação. É limpar essa lente distorcida e esvaziar o falso símbolo do seu terror para que a pessoa possa finalmente enfrentar o conflito real e encontrar alívio. Resumindo a nossa aula, o deslocamento é uma armadura psicológica muito complexa. É a arte psíquica incansável de trocar de alvo para sobreviver um conflito interno insuportável. Mas o preço que a gente paga por isso é altíssimo. A gente restringe severamente a nossa liberdade diária e acaba criando sintomas que, para a lógica consciente, parecem completamente absurdos. O que nos deixa com uma reflexão final muito forte. Quando bate aquele medo irracional de algo pequeno, ou aquela urgência absoluta de arrumar as coisas na mesa de um jeito específico, do que será que a nossa própria mente está tentando nos salvar? Há muito mais engrenagens ocultas rodando por baixo do capô da nossa consciência. Então, fica aqui o convite para quem está assistindo, continuem explorando essas defesas com a gente e não deixem de assistir aos outros episódios da nossa série Mecanismos de Defesa na Psicanálise. Muito obrigado por acompanharem essa aula e até a próxima!